E estamos de volta, pessoal. Sim, mesmo. Viste aquele mega concerto? Sim, estava muito fixe. Tu participaste? Tu não me viste? Sim, Estava lá ao mas fundo, pá, aí na 15ª fila, lá do lado esquerdo, tu não? eu não vi. Eu estava não viu, mais à pessoal. frente, estás a ver? Não estava a ligar para ti, desculpa. Pessoal, nós queremos incentivar vocês a visitarem, a escreverem no Google Team Curiacos e vocês pesquisarem sobre as páginas deles, informarem-se porque não tem igual, pessoal. Também Vocês no vão lá, YouTube. divertem-se, o pessoal é super fixe. Sim, muito fixe. E também no YouTube podes ver diferentes vídeos, vários vídeos de suas músicas, de seus concertos, que é muito fixe também para ver. Exatamente. E vocês, se calhar, estão, ai, mas quanto é que se paga? Pessoal, 80... Não, estou a brincar. É grátis, pessoal. É totalmente Aqui é grátis. tudo o que é eventos que a gente fala, quase tudo grátis, pessoal. Team Curiacos também é gratuito. Vocês podem ir a um evento deles, tem concertos brutais, eles estão super organizados, aquilo está espetacular. É um evento espetacular e é grátis, pessoal. Basta vocês irem lá e visitarem. É muito, muito fixe, realmente. Então, vamos a lembrar alguma coisa, não? Relembra o passatempo. Então, o passatempo é qual foi o clube de judo que passou no último programa de God Vibe. Qual foi o clube? Exatamente. Qual é que foi a academia? Ou seja, de judo que teve cá no programa passado, não é? É isso mesmo. E eles podem participar como? Podem participar através do Facebook, do Instagram, também do WhatsApp que vai passar no rodapé. Chat online. E é só pesquisarem programa God Vibe, vocês encontram logo. Basta mandar uma mensagem, um direct, falam connosco, participam e podem ganhar. E o que é que podem ganhar? Podem ganhar aqui um porta-chaves, porta-chaves. tem cor de laranja, azul, rosa. Sim. Só o porta-chaves é brutal. O porta-chaves é mesmo brutal. Se vocês ganharem, eu disse há pouco, mas eu volto a dizer, podem sempre, David, eu sei que tu queres ver o porta-chaves, fica com ele, eu ofereço-te. Podem-se, porque eu não posso participar e eu quero ver o porta-chaves. Eu também não posso participar, então se gosta mais de mim, dá-me o Aí é melhor porta-chave. ficarem com ele. Isso mesmo. Então, sem mais demoras, nós vamos conhecer quem são os convidados que nós temos aqui em estúdio, porque é verdade, nós temos sempre aqui convidados muito especiais. E desde já queria dar as boas-vindas à Joana e ao Tiago. Bem-vindos ao programa God Bem-vindos. Vibes. Obrigada. Muito obrigada por estar connosco aqui. Exatamente, é um prazer para nós. E antes de mais, nós queríamos perguntar e pedir que vocês falassem um pouco de vocês. Joana, quem você é, o que é que você faz, um pouco de si. Então, eu tenho 28 anos, sou licenciada em Reabilitação Psicomotora e pós-graduada em Proteção de Crianças em Risco e, portanto, neste momento trabalho naquilo que mais gosto, que é realmente intervir com crianças. Intervir com crianças. Tem sido Sim. boa a sua experiência nessa área? Sim, é claro. Aliás, quando me formei já sabia que era essa a minha praia, que era onde eu gostava de trabalhar. Ah, ok. E tiveram a sorte de ajudar várias crianças no mundo quando viajaram, não é? Talvez ajudar não fosse a palavra certa, mas tivemos muito contacto. Muito contacto direto. Ou seja, não tive o prazer de ser terapeuta em viagem, Pois. mas se calhar também não era esse o objetivo. Mas estivemos em contacto com muitas populações, novos desafios, foi bom. É muito bom. E Tiago? Olá, eu tenho 27 anos, sou do Painho, que é uma aldeia que fica perto de Caldas da Rainha, mas é ainda no distrito de Lisboa. Portanto, eu formei-me em Educação Física, fiz o mestrado em Educação Física e, portanto, sou professor de Educação Física, mas ainda não consegui colocação. Portanto, nos últimos tempos, nos últimos anos, tenho trabalhado como treinador de futebol e estou a tentar, dia após dia, concorrer e conseguir um dia também chegar ao ensino, porque essa é uma das minhas grandes paixões também. Exatamente. Tiago, tu fazes voluntariado? Sim, eu gosto de fazer voluntariado, acho que é bastante importante. Desde que nós fomos em viagem, fizemos 2 ou 3 vezes, talvez 2 vezes voluntariado em viagem e desde que voltámos há cerca de 3 meses, ainda não voltei ao ativo no voluntariado, até porque a nossa vida ainda não está bem definida. Mas eu acho que é bastante importante e quero voltar o mais rápido possível. Ok, a nível de voluntariado, o que é que tu fazes em si? Portanto, antes de ir de viagem, fazia voluntariado numa associação nas Caldas da Rainha, que é a CRAPA, que acolhe animais abandonados, de forma geral é isto, e então ajudava os animais, mas por vezes também
a organizar eventos, por exemplo, alguma forma de angariar fundos, porque ter neste caso é um canil, é muito dispendioso, e tratar de todos esses animais, às vezes se eles ficam doentes, as consultas no veterinário e as operações e a medicação, além da comida, é mesmo bastante dispendioso. E muito E depois fazia voluntariado também numa associação que é a ReFood, não sei se é internacional, mas pelo menos em Portugal tem vários pontos, e neste caso eu era voluntariado na ReFood Caldas da Rainha, e o que fazemos é recolher comida dos restaurantes que eles não venderam para dar às pessoas mais necessitadas. Ou seja, no final do dia nós vamos recolher a comida dos restaurantes que não foi vendida, ainda boa, e vamos distribuir às pessoas que são mais necessitadas. Então é uma tarefa muito até complicada em si, porque vocês vão recolher comida dos restaurantes para poderem ajudar as pessoas e tudo mais. Ou seja, eu acredito também que é um ato muito generoso, simpático, né? muito generoso dos restaurantes em si, porque estão a ajudar as pessoas. Há muitos restaurantes que têm grandes quantidades de comida e aquilo vai tudo para o lixo. Mas não, há sempre uma forma de conseguir ajudar essas pessoas. Eu acho isso muito bom. Uma grande oportunidade para toda essa gente que necessita comer e que não tem forçosamente o dinheiro para comer e tudo isso. E muito fixe essa associação caricativa, se diz assim? Assim? A Associação Caricativa. ReFood. Não. ReFood. Agora não me lembro do nome. De solidariedade. Sim, solidariedade. Pronto. Caridade, acho que é essa a palavra que ela se queria lembrar. Sim, sim, sim. Tem alguma dificuldade. Não faz mal. Sim, acho que Mas é também o combate ao desperdício, que no nosso mundo é um dos enormes problemas. Sim. Portanto, é mais além de todos os outros benefícios, é o combate ao desperdício também. E muito fixe também poder ajudar os animais que estão na rua, que não têm forçosamente, que não têm família, e poder ser adotados é muito fixe para famílias, para o cão, não é? O canil não é a melhor solução, e esse é o papel que é feito no canil, é tentar de alguma forma acolher o animal com o objetivo de ele ser integrado numa família e de alguém o poder adotar, mas infelizmente muitas vezes a realidade não é essa, e portanto nós temos lá os animais, neste caso os cães, durante muito tempo, e alguns até nunca são adotados. Mas estão melhor ali que abandonados na rua, sem comida, obviamente. e completamente à sua sorte. Todos os programas nós temos sempre aqui pessoas novas, e é bom ver, porque nós normalmente as pessoas que vêm cá têm sempre algo diferente no coração. Sempre algo diferente. Vocês têm esse gosto no vosso coração, que era, claro que não queremos que toda a gente seja igual, mas era muito bom que as pessoas vissem dessa forma, porque nem toda a gente vê. É preciso às vezes alguém pensar desta forma, e depois as pessoas, ei, aquela pessoa é diferente. Não, aquela pessoa pensou numa maneira de poder ajudar. Sim. Não é? Isso é um problema do nosso mundo, é que nós não pensamos. A nossa vida é... Pensamos muito em nós. Pensamos muito em nós e menos Mas nos mesmo outros. em nós não pensamos. Eu acho que nós não temos tempo para pensar. Quando é que nós temos tempo para pensar? Porque nós vamos para o emprego, estamos no emprego a trabalhar, vamos para casa, o que é que tenho que fazer em casa? Tem que dar banho, tem que tomar banho ou dar banho às crianças, quem tem filhos, fazer o jantar, preparar o que é que... fazer alguma coisa, mandar um e-mail ou assim, vou rápido dormir, no outro dia acordo, estou atrasado, vou rápido... Estamos mais centrados sobre nós mesmos do que sobre a Então é gente. muito difícil nós termos tempo para pensar. Então e agora? Agora, sem pensar, sem mais demoras, vamos ficar com a nossa Wikipédia. Então, Joana, eu peço que tu fales um pouco e contes um pouco acerca do teu gosto pela pintura, pela culinária, pela leitura. São gostos que eu tenho, faço aos meus tempos livres, pronto. Gosto muito de pintar, gosto muito de ler, e culinária, principalmente desde que nos tornamos vegetarianos, que aprofundei esse meu gosto. Gosto de experimentar coisas, gosto de testar, não gosto nada de cozinhar só para mim, gosto de cozinhar assim para mais pessoas, ou Sim, é fixe. coisas diferentes. A Joana cozinha muito bem. Eu sou suspeito, não é? Talvez se eu não dissesse isso ou dissesse Já mal, não comias mais. já não comia mais, mas podia não dizer nada. E vou dizer, a Joana cozinha muito bem. Ela não gosta muito que eu diga, mas ela está no top 10 cozinheiras veganas em Portugal. Tenho a certeza. Está no tenho a primeiro certeza. ou... Eu digo que está no primeiro, Está no mas ela top diz 10. que isso não é ser humilde, portanto, top 10. Sim, 10 tem já, ali. já. Exato, Pronto, exato. já é muito bom. Tiago, tenho uma pergunta para ti. O que é que mais te apaixona e cativa da Joana?
A Joana cozinhar muito bem. Isso tem que ser, não pode É isso faltar. que tem que ser. Não. Cozinha Isso acho muito que é bem. uns 50% da nossa relação. 50% da nossa relação é a Joana saber cozinhar, foi assim que nós nos conhecemos, A cozinhar e a comer. E nós conhecemos num dia em que a Joana não sabia que eu era vegetariano, então faz um jantar, mas com carne. E eu chego lá, olha, agradeço muito, mas eu não posso comer porque eu sou vegetariano. E a Joana, praticamente só com água, faz um banquete vegetariano para mim. E eu, isto é magia, super rápido, com meia dúzia de coisas, um bocadinho de água, um bocadinho de sal. E foi aí que eu disse, não, eu tenho que me casar com esta mulher. Eu quero assegurar esta comida para o resto da minha vida. E pronto, isso foi grande parte da nossa relação. Os outros não sei se 50%, mas é a Joana ser altruísta, tal como eu. Nós entendemos muito bem nesse aspecto. Por exemplo, nós vamos os dois no carro. Não é que nós gostemos muito de andar, eu principalmente, tanto de andar de carro, mas já aconteceu 2 vezes, desde que nós voltámos de viagem, nós íamos do carro e vimos um cão perdido. E então nem precisamos olhar um para o outro, nem nada. O que vai conduzir para, e o outro sai automaticamente e vai pegar no cão e... Até que, neste caso, encontramos o dono, no outro dono não estava, mas encontramos um vizinho e o cão, na verdade, tinha fugido de uma casa. Mas isto é assim sempre no nosso dia-a-dia. Nós encontramos alguém a pedir ajuda e automaticamente não temos que perguntar nada. Às vezes, como nós pedimos boleia, vamos falar nisso um bocadinho mais à frente, mas como nós pedimos boleia, muitas vezes... não muitas vezes, mas acontece às vezes, os casais olham, eles querem boleia, e depois ou o marido ou a senhora, normalmente as senhoras, neste caso, muitas senhoras que não se sentem confortáveis a dar boleia, dizem, não lhe dás boleia, senão saio eu, vais tu com eles. E nós não nos acontece isso, nós vemos alguém a pedir ajuda, ou neste caso a pedir boleia, qualquer tipo de ajuda, nós sabemos exatamente o que é que o outro está a pensar, que é, vamos ajudar, se nós podemos ajudar, vamos ajudar. De que forma é que vocês reagem quando... Porque eu acredito que as pessoas que perdem um animal, há umas que abandonam, mas há outras que perdem mesmo. O animal vai-se embora e a pessoa fica sem ele. Exato. Que até dão recompensas e tudo. Como é que vocês reagem quando a pessoa vos quer recompensar por isso? Não, normalmente nós... acho que isso nunca aconteceu. Acho que isso não aconteceu. Um obrigado chega e nós fazemos isso pela pessoa, mas também pelo animal. E então acho que é um win-win. E por isso nós nem sequer pensamos nisso. Eu acho que é o nosso dever. E nós pensamos que devemos agir assim e nem conseguíamos pensar de outra forma ao fazer isso para ter recompensa. Iríamos fazer de qualquer forma. Exato. Então, Joana, eu tenho uma pergunta. No teu blog disse que o Tiago quer mudar o mundo. De que maneira? Se calhar também um bocadinho nesta forma altruísta de ser, não é? Mas ele quer mudar o mundo em muitos aspectos. Ele quer mudar o mundo através da educação das crianças e por isso também se calhar ser professor e achar que através ele é professor de educação física, através do desporto consegue chegar mais perto das crianças e da forma como as educa. Depois quer mudar o mundo sendo vegetariano, quer mudar o mundo não poluindo ou poluindo o menos possível. Portanto, o Tiago tem uma visão muito global. Quer dar tempo às pessoas. Quer pensar, que as Esse pessoas tornem também seres pensantes. Portanto, o Tiago tem uma postura muito ativa na forma como quer mudar o mundo, nas ações que pratica diariamente e na forma como projeta o seu próprio futuro. Interessante. O que não é fácil, porque neste mundo onde ninguém pensa, se vem alguém que pensa um bocadinho diferente, não quer dizer que a minha ideia seja a correta, mas se eu disser não quero usar carro, nunca mais falar, tu és maluco, como é que vais fazer isso? É impossível. Sim, é muito, criticam muito, não é? Exato, ou por exemplo, não quer comer carne. Agora em Portugal, especialmente, isso está um pouco mais aceito socialmente, mas de uma forma geral é uma ideia diferente, então as pessoas atacam e quando se tem muitas ideias diferentes é-se muitas vezes atacado. Mas depois também se ganha defesas e até fica uma coisa engraçada. Parece que as pessoas querem tudo um bocado Robocop. É tudo ali sempre Sim, igual. exato, tudo da igual. mesma Conformar forma. a gente de uma certa maneira, como todo mundo tens que fazer igual. Exato. Tens que comer Como na carne, Revolução tens que ter um Industrial, carro, tem- que as pessoas saem, ou seja, os produtos saem todos iguais e a nossa sociedade também é no fundo algo parecido com a Revolução Industrial. Nós somos todos iguais, não é? Vamos para a escola, todos sentadinhos da mesma forma, a ouvir a professora, a responder da mesma forma, todos a aprender o mesmo e depois nós multiplicamos isso e reproduzimos durante a nossa vida. Portanto, É mesmo isso. é difícil fugir aqui deste... Julgam muito. Julgam. 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 Julgam muito. Julgam. não- Ou seja, o ser diferente
é o remar contra a maré. Estão todos a ir Sim. para este lado, mas eu sei Exatamente. que para aquele lado vou ter sucesso. Sim. Ainda que toda a gente Sim. venha contra mim, Sim, eu vou sim, passar sim. pelo meio das pessoas. Sim. E toda a gente diga que para E o a outro lado é gente que é não gosta bom. disso, generalmente. então- Não gosta de Sim. estar. Não é ver bem alguém aceito. ir no outro lado, né? Porque não é tão confortável, não é? Nós, como seres de hábitos, e nós procuramos sempre o mais confortável. Se eu posso estar sentado recostado, não vou estar aqui assim. E, no fundo, ir com a maré é o mais confortável, porque não tem atritos. E então é só continuar, todos fazem. Não sei se é bom, se é mau, mas vou fazer As também. pessoas conformam-se, ficam conformadas, já não Exatamente. querem sair E daquele se ciclo. todos fazem assim, vou fazer também. Eles fazem assim, eu vou fazer assim. etc. E não tenho problemas e não me chatei. Pronto. E Tiago, viver sem consumir é possível? Sim, acho que Só é água possível. e fazer. Não, acho que Começar. Pessoas que vivem sem. com a Joana é possível. Com a Joana é cozinhar possível. com a Joana. É um garrafão de água de 6 litros e faz ali um caldo verde. Exatamente. É quase assim. É quase assim. Água e um seminho de limão. seminho de É limão. quase isso. Mas sim, é possível, até porque há comunidades comunidades, por exemplo, de permacultura, que tentam reproduzir isso. Comunidades mais desenvolvidas do ponto, ou seja, dizendo que em Portugal é possível isso acontecer. Já não falando no extremo, por exemplo, na Amazónia, de certeza que há comunidades ainda autossuficientes, mas isso está lá muito longe. Portanto, em Portugal há comunidades de permacultura e que não sei se 100% autossuficientes ou... Mas vivem num regime de troca, ou seja, não têm que produzir tudo, mas também não têm que comprar. Comprar tudo. Portanto, há tal como havia. Isso, ou seja, não é um não regime é- de troca. não consumir, mas é consumir conscientemente e Exatamente. produzir aquilo que se consome. E isso acho que é perfeitamente possível. Porque é que nós precisamos consumir comida? E comida, nós já dominamos a agricultura já há muitos anos, portanto, conseguimos produzir comida. Pois, muito fixe. E por isso acho que, claro, na nossa sociedade atual, especialmente como vivendo nesta cultura ocidental, é um pouco estranho. E as pessoas, os nossos amigos lá em casa, de certeza que muitos vão pensar que isto é estranho, mas é possível. É E tem-se visto também possível. ultimamente, existem muitas pessoas a optarem por fazer tudo caseiro. Tudo caseiro. Antigamente havia muito, deixou de haver e agora está a Exato. voltar. É a fruta As pessoas caseira, é isto começam a caseiro. perceber que se calhar o que é industrializado tem É muitos veneno. químicos, ou veneno. não tem, ou as Uva pessoas sem não sabem o que é caroças, maçã não sei o quê, ou as isto, pessoas aquilo. não sabem o que é que está lá dentro Exato. e portanto Eu ouvi, por exemplo, que em Suíça queriam criar um projeto onde cada família teria um quadro de 1 metro de legumes, alguma coisa assim, e poder trocar com o vizinho. Por exemplo, eu tenho tomate, tu tens, não sei, bananas, eu quero banana, tu tens Torna-se a tomate. moeda. Seria ótimo. Não é uma moneda. que é o bem que tu Hortas E não é comunitárias. industrial e grátis, tu podes, Eu tu tenho já arroz, tu sabes o tens que estás a feijão, comer, a gente né? faz a vamos troca fazer uma troca. e junta-se Sim, ao muito agradável. fixe. Ainda Muito assim, claro, há produções que nós não temos em Portugal. Não Claro. temos clima para isso ou não temos. Bom, não O sei, abacaxi. não tenho conhecimento para conversar sobre. Mas nós exato. não precisamos de abacaxi para sobreviver, não é? Exato. Bom, e não é que precisemos, se calhar, de alguns tipos de grão que eu esteja a pensar. Mas Ou seja, Pois, para não vivermos sei. da forma que nós estamos habituados, se seria calhar é muito difícil. complicado. Mas claro que a verdade é mudar. nós não precisamos de tudo é- aquilo que estamos habituados para viver. Exatamente, exatamente. Nós temos muitos vícios, não é? Eu preciso de um carro, eu preciso de, não sei, de plástico. De batatas. Qualquer coisa assim. E às vezes é só mesmo uma questão cultural e uma habituação que facilitou a nossa vida, é verdade, mas se nós formos ao fundo da questão, nós estamos a importar talvez bananas da Indonésia, ou as bananas muitas vêm da África e da América do Sul e Central, mas um produto, não sei, por exemplo, leite de coco vem da Tailândia e se calhar não precisamos de leite de coco, ou talvez conseguíssemos até de mais perto, só que nós vamos ao supermercado nem sabemos onde é que aquilo vem, chegamos leite de coco é isto, levamos para casa. E esse é que é o consciente, ou seja, o consumo consciente que nós devemos fazer e que não é tão fácil como chegar ao supermercado e pôr tudo para dentro do carro. Claro. Exato. Então, sem mais demoras, nós vamos ter aqui um momento de relaxamento. Vamos Exato. ficar com um vídeo de quem? Inês Galvão. Exatamente. Vamos ver o vídeo da Inês Galvão.
Agora, viajando até aqui, Ana Galvão, eu tenho uma coisa para te dizer. O pessoal aqui amou a tua teoria do avião e do dinheiro. Temos que anular os aviões então, que é para começar a ver se chove dinheiro. O que é que vocês acham? É bom, não é? Agora, porquê é que eu estou a tapar aqui a mão da Andreia? Porque a Andreia tem aqui algo fabuloso. Os prémios do nosso passatempo. Estou aqui os 3 portas-chaves. A Andreia teve uma ideia extraordinária. Olha a tua ideia. Sim, foi a minha ideia, obviamente. Minha ideia. Então o passatempo é vocês dizerem qual foi o clube de judo presente no último programa God Vibe. Podem participar através do Facebook, Programa God Vibe, Instagram, Programa God Vibe, E o no WhatsApp, que está a passar em rodapé, chat online e podem ver os nossos vídeos no YouTube, deixar os vossos gostos, visualizações e comentários. Isso mesmo, podes quitar isso. Eu posso. Espera aí. Esta Andreia está sempre a inventar, pessoal. Esta Andreia está sempre a inventar. Então agora, voltando aqui à conversa, temos estado a falar acerca de algo pessoal dos nossos convidados, mas agora vamos falar de algo assim mais global. Estamos aqui à conversa com a Joana e com o Tiago, para quem possa estar a ver agora. E, Joana e Tiago, quando é que vocês começaram a viajar? Pode começar o Tiago. Não. Ele Tu és começou. mais bonita e és a senhora. Não, nós juntos começámos a viajar talvez em 2012. Já faziam sozinhos, individualmente. Mais o Tiago que eu. É. Pouquinhas viagens. Então ele Depois o motivou-te Tiago- a estarem juntos nessa aventura. É verdade. É muito fixe. E eu comecei em 2009, creio, sim, fui de Erasmus para a Polónia e foi aí que começou este mundo das viagens. Na altura viajei até bastante nesse ano, conheci ali alguns países à volta, os países nórdicos também, com as tais viagens baratas, low cost, e na altura ainda eram mais low cost do que agora, viagens por 1 euro, 2 euros, 3 euros, coisas mesmo muito baratas. E depois foi aí que também descobri o conceito de andar à boleia e depois voltei, estava na Polónia, fui para a Ucrânia e depois a primeira grande viagem que eu fiz à boleia foi a primeira grande viagem que eu fiz e foi à boleia, foi voltar da Ucrânia até Portugal à boleia durante 1 mês e alguns dias, foi assim a primeira grande viagem. Isto foi em 2010. Já em Como é que tu 2010. soubeste que era sempre ias trocando as boleias ou... Sim, ia trocando Sempre a boleia, a andar até portanto, cá. na rua, Paraste de começando na voar várias Ucrânia, depois Moldávia, ia ficando uns dias em cada cidade, 1 dia, 2 dias, 3 dias, acho que o Tinhas máximo onde foi ficar? uns- Tinhas onde ficar? Através do Couchsurfing, que nós podemos adiantar mais algumas coisas, algumas pessoas com certeza que conhecem, alguns viajantes, mas Couchsurfing basicamente é um site, é uma rede social, digamos, de troca de sofás. Ou seja, quando eu viajo, peço às pessoas na internet, olha, vou 3 dias para Roma, podes-me hospedar. Roma não é um bom sítio para usar Couchsurfing, mas vou 3 dias para Bucareste, podes-me Falas por hospedar. experiência. Sim, sim, ok. falo por experiência. E depois, quando nós estamos em Portugal, também pessoas que nos escrevem a perguntar se os podemos hospedar e com todo o gosto, quando podemos, hospedamos. Bem, então nessa viagem, que foi a primeira, da Moldávia, Roménia, Hungria, voltei a subir até à Polónia, da Polónia para a Dinamarca e depois Dinamarca, com os zigue-zagues ali na Europa Central, até chegar à Suíça, França, Espanha, Portugal. Portanto, 1 mês e pouco foi assim a primeira grande viagem. Isto em 2010. Depois fiz outra viagem nos Balcãs e Turquia, portanto aqui aos países da Jugoslávia e Turquia, também em 2010. Depois fui para Marrocos e em 2011 fiz uma grande viagem duas na América do Sul, uma de 2 meses, Onde passaste na América do Sul? onde comecei, ou seja, estive a estudar 1 ano no Brasil, quer dizer, 1 ano, foi mais ou menos 8 meses a estudar e 4 meses a viajar, 4 meses e meio. Muito fixe. Portanto, uma das viagens foi da Venezuela, fui de avião para a Venezuela e depois da Venezuela até ao Brasil, até ao sul do Brasil à boleia, passando por Colômbia, Equador, Peru, tudo à boleia. Muito fixe. Bolívia, Argentina, Paraguai, até ao Brasil e depois fiz outra viagem aí com um amigo, que hoje era meu amigo em Portugal, depois morámos um tempo juntos no Brasil, português também, e decidimos ir os dois até Ushuaia, que é a cidade mais a sul do mundo, então saímos do sul do Brasil, passámos Uruguai, de direção à Argentina, Buenos Aires no caso, descemos tudo até Ushuaia, que é no sul da Argentina, Patagónia Argentina, subimos pela Patagónia chilena,
viajámos um bocadinho do Chile e depois voltámos outra vez, cruzámos a Argentina outra vez, até ao Brasil, e acabei no Rio de Janeiro essa viagem, depois estive lá uma semana e voltei para Portugal. Entretanto, quando voltei para Portugal, já tinha conhecido a Joana no Brasil e começámos a viajar os dois juntos a partir desse ano, 2012. Está tudo já estruturado, tudo bem estudado desde... O Tiago tem uma memória invejável. E que gostam de, o que não sei como dizer, que gostam de descobrir nos países que visitam? Cultura, comida, O que é que vocês mais música, gostam de descobrir dança. quando vão a Eu vários gosto países? muito da língua. Para mim, a língua é uma grande motivação. Descobrir a língua. Exato. Tiago, para mim não. Conseguir falar Isto com é, as pessoas. Não é que a língua não seja uma motivação, mas eu não tenho apetência para. Eu não tenho Pensas aptidão. tu. Bom, nunca me esforcei. Ele tem para a dar e ponto. vender. Ele tem. Mas depois eu acho muito interessante o que a língua nos permite, que é conhecer as pessoas, não é? Pois. Nós agora nesta viagem estivemos em contacto com muitas pessoas e se não fosse o Tiago saber aprender as línguas locais, o que aconteceria era que nós não teríamos. Era uma experiência menos rica. Exatamente. Ele é o teu tradutor, É, assim dizendo. sem Então foi uma dúvida alguma. mais-valia vocês se juntarem para viajar juntos. Exato, a Joana cozinhava e eu E tu queria falar e falava. falava. Exatamente. A Joana também arrumava a mochila, essas eram as nossas funções. A Joana arrumava a mochila e cozinhava. Eu fazia de, relações públicas e planeava. Foi assim que nós Planeavas a organizámos. comida, Não, planeava só onde é que se apanha a boleia, como é Ok. para onde é que vamos a seguir, qual é que é o melhor sítio, exato. Então, Joana, qual são o que tu gostas da cultura que tu descobres, se não é a língua? Sim, se não é a língua, o que é que é? Que é? São as tradições, o modo de viver. Por acaso é muito interessante. Sim, a forma de estar das pessoas do país a que estamos a visitar, não é? Porque nós temos determinadas tradições, determinados hábitos e aquilo que depois faz a vida das pessoas também são as suas tradições e os seus hábitos. E à medida que vamos conhecendo os novos países e as novas culturas, isso para mim é que é interessante. Eu sei que há pessoas que têm um fascínio imenso pela comida nos países que visitam. Eu acho que nós não somos muito apegados a desse ponto de vista, porque também por sermos vegetarianos muitas restrições. tínhamos muitas restrições e, portanto, sei lá, eu lembro-me que houve países em que nem conseguimos provar nada típico, porque Tudo. tinha sempre... Às vezes com um toquezinho. Nosso, que alguém Exato, depois ensinava a fazer, mas quer Ok. dizer, chegaram a uma casa e a pessoa, quer dizer, muitas vezes tentaram adaptar para nós, Exato. mas não Não provávamos sempre. aquilo típico, aquilo que as famílias comiam. Se tivermos a oportunidade, claro que aceitamos, mas o que se tornava, e eu acho que foi por isso que nós esquecemos um pouco da comida, porque o que se tornava às vezes um pouco frustrante é que nós chegávamos à Austrália e diziam aqui tem canguru e sapos Tem e, que provar crocodilo, e uma crocodilos torta e- de crocodilo. E eu pensava, e claro. tubarão, e Toda a então gente com nós... ténis da Lacoste. E então nós éramos bombardeados com isso e depois não podíamos provar nada. E então dissemos, vamos... Inconscientemente nós decidimos, Nós- ok, se Exato, não encontrarmos foi uma alguma decisão coisa que nós consciente. possamos comer, ótimo, queremos, claro, experimentar. Se eles disserem, olha, temos Sim, aqui... porque, por exemplo, quando chegámos à mooncake. China, eu lembro-me que foi um fascínio porque podíamos provar tudo, porque em Exatamente, todo lado muitas havia coisas refeições vegetarianas e isso nós- foi um fascínio, pronto. E se calhar nós subconscientemente esquecemos a parte da comida no nosso interesse em viajar, porque é raro conseguirmos nos adaptar. E qual foi a cultura que foi mais surpreendida para você? Foi o Irão. O Irão. Foi a cultura mais Ou seja, já estava à espera, porque eu... Foi a cultura mais quê? surpreendente. Isto é, surpreendente, ou seja, Não, cultura é mais surpreendente, não. Uma porque surpresa em nós- relação às expectativas. Acho Sim, que foi uma seria isso. surpresa em relação às expectativas e também, por mais que tu estejas informado sobre aquilo que vais encontrar, é sempre diferente quando tu experiencias. É sempre não uma incógnita, É sempre uma exato. incógnita. E, portanto, acho que foi assim a maior surpresa foi o Irão. Teve alguma coisa que vocês não se conseguiram adaptar nem por nada, sem ser a comida? Vocês ficaram, ei, estes usos e costumes eu não consigo adotar em mim. Teve algo... Por exemplo, eu falo pela Joana, acho eu, que na China as casas de banho são assim vários buracos e pronto, é só isso. Isto é uma casa de banho, vários buracos assim e eu estou aqui, Sempre mexo se no meu poupar um telefone. dinheirinho, como então, estavam a dizer no vídeo. Sempre se poupar um Opa, dinheirinho. exato. Epá. E acho que a Joana... Custou-me, é assim, tive que me adaptar, mas o que é que eu Exato. fazia? Às vezes dizia ao Tiago, por favor, fica à porta para eu estar mais à vontade, ver se não entra mais ninguém, porque aquilo era
era público, vá, não é? Oh, mas eles lá já estavam habituados, entravam e Estavam saíam. habituados. Confraternizar, a mexer no telefone, a jogar os jogos no telefone e tal, e a fazer o número 2 ao mesmo tempo. Era difícil. Genial, então, genial. Pronto, mas não me lembro assim de coisas que não nos tenhamos Enquanto treinam pernas. E não Enquanto nas ficam lá a treinar pernas. Exatamente. Exato, Agachamento. squat, Exatamente. Que para eles, os asiáticos, é uma posição confortável para eles, mas para nós não. Especialmente porque eles conseguem, quando estão em squat, o calcanhar apoia no chão. E nós, quando estamos em squat, estamos sempre assim, Biquinhos passado um pouco, cansa. Eles não, conseguem estar horas e horas sentados assim, o rabo apoia aqui nesta zona e ficam ali como se fosse uma Há cadeira. muitas crianças que fazem quando estão a brincar, estão em perfeito agachamento. Exato, E é aguentam muito muitas horas engraçado. e eles reproduzem isso. Eles estão a muito fumar um engraçado. cigarro em agachamento, eles estão a Chineses, brincar indonésios, à espera sim, do em autocarro, todo eles estão lado. em posição Já é de um descanso. gosto costume deles asiático. mesmo. Sim, sim. Desde Exato. pequeninos. E é como se fosse uma cadeira. Eles sentam lá uma hora, assim, dessa forma. Estou a imaginar Muito vocês, engraçado. tomam lá a cadeira e toda a gente. Exatamente. Sim. Então, Sem e Erasmus, dúvida. vocês fizeram? Sim, como eu disse, fiz um ano na Polónia e um ano no Brasil. Fiz 2 vezes, quer dizer, uma vez intercâmbio e outra vez Erasmus, o nome é diferente, mas acaba por ser Exato. a Quase a mesma mesma, um programa parecido. E sim, foram 2 experiências diferentes, foram em países diferentes e muito diferentes até. Mas foi graças ao Erasmus que saíste que eu de te casa. conheci e que eu te conheci Nos também. conhecemos e que ele saiu pela primeira vez de casa. Porque o Tiago nunca tinha viajado até ter Exato, virado. sim, Tem sim, anedotas engraçadas a contar para nós? Ou... O quê? O que Sobre tu quiseres. a nossa, Cultura, viagens, que nós- vosso encontro, como que Nosso tu quiseres. encontro. o nosso Assim, um encontro é a história toquezinho. mais Nosso encontro é uma engraçada. história bonita porque nós somos da Exato. mesma cidade, estudámos na mesma escola, no mesmo liceu, fomos no mesmo ano para a mesma universidade, na mesma cidade. Mesma Portanto, fomos- faculdade, na verdade. Fomos calores no mesmo ano. Na mesma faculdade. E aquilo que aconteceu foi faculdade que relativamente pequena. fomos de Erasmus ao mesmo tempo e para o mesmo sítio, para o Brasil. E, portanto, quando eu me candidatei e fui ao gabinete de Erasmus pedir mais informações, deram-me um e-mail do Tiago num papelinho. Eu tinha ido 6 meses a antes. Isabel deu-me um papelinho. Eu ia ficar um e ano. disse-me, escreve ao Tiago, que é um colega da faculdade, já lá está, pede-lhe os conselhos que precisares. E eu escrevi ao Tiago e a partir daí depois éramos vizinhos lá e conhecemos-nos no Brasil. Até que a Joana cozinhou para mim e pronto, está o resto da portanto, Ele já história. nunca mais Nós, ligou. nós vivemos Parece que sempre namorou. juntos, mas nunca nos encontramos, nunca nos conhecemos. E depois Então vocês conhecemos no foram como Brasil. 2 ímãs mesmo ali atraídos à força Fomos toda. voarmos É para o outro verdade. lado do mundo para Eish. nos juntarmos. Foram Incrível. Mas somos da mesma cidade, Caldas da Rainha, ou E seja, andámos nas mesmas escolas, escolas. sempre, nos mesmos anos. E agora, para quem nunca viajou, vou dar um exemplo meu. Eu nunca fui assim muitas viagens, mas para quem nunca viajou, qual é que era o primeiro país que vocês aconselhavam a ir visitar? E porquê? pois, isso é muito complicado. Depende Depende do daquilo que a objetivo. pessoa gosta. Depende do objetivo. No vosso ponto de vista? Nos vossos objetivos e no vosso ponto de vista? Oh, para Eu acho que mim, aconselhava... Não, diz então. o nosso lugar favorito do mundo são os Açores. E, portanto, eu sou um pouco suspeito. E a Joana também. Nós íamos ao lugar mais bonito, com mais experiências. E a língua não é uma experiência distinta, mas a forma como eles falam português também aí acaba por ser interessante. Mas é o nosso lugar favorito. Portanto, Açores seria um deles. Depois, acho que a Itália, em termos de cidades, deve ser um dos países mais bonitos do mundo. Claro que, por exemplo, o Uzbequistão tem cidades lindíssimas, mas tem outras que não são tão bonitas. Na Itália há muitas cidades, quase todas, chega até a uma aldeias vila e é de bonito. 15 mil habitantes até uma cidade como Roma, são lindíssimas, com muita história, com... Se os bairros depois mais eu acho- pequenos têm muita Sim, tudo cultura é bonito. profunda da Itália, tens como os restaurantes, ou a gente que estão aqui. Sim, e mesmo Muito em fixe. lugares não turísticos, nós Mesmo assim. encontramos coisas... Mesmo nos lugares muito grandes, como Roma ou Venezia, por exemplo. sim, encontras coisas mais Mesmo os pequeninas. lugares onde ninguém vai. turistas vai, é muito interessante. Exatamente. E, Mas eu portanto, acho que se a Itália... pessoa procurasse um bocadinho mais uma experiência cultural, eu diria Turquia. Ainda está na Turquia Europa, ainda está também. ali nos braços da Europa, não é? Mas está perto. As viagens, não sei como é que estarão agora, mas se calhar não é assim tão... Sim, tem um voo direto de Lisboa para Istambul. e as diferenças culturais Exato. são muito interessantes, já permitem. Por exemplo, que- na Itália as pessoas não são assim tão simpáticas como noutros lugares do mundo.
Esse é um ponto Sim. a melhorar, ao menos positivo, é que se procurarmos conhecer bastante pessoas em viagem, falar com as pessoas, lá não são assim tão abertas como noutro lugar. Mas em termos de beleza, sim. Itália. Alguma vez visitaram o Dubai? Não. Não. Têm Tivemos ideia? super pertinho. Cá em baixo no Irão tivemos ali mesmo Exato. um barquinho de Dubai, mas depois não podíamos voltar para o Irão. e- Tinha tantas perguntas para o Dubai, eu queria lá ir. É o meu sonho ir ao Dubai. A sério? Não, Este ano. não fazia assim parte dos nossos sonhos. Exato. Se tivéssemos a oportunidade, Já no devíamos Irão, lá passar. Depois nós já sabem, vimos têm que que- convidar. Tá bem, tá bem. A mim também fez favor. Muito a ela. E qual é que é o teu? O que é O que destino de sonho? meu destino de sonho. Olha, É a casa, a cidade do México. Chegar a casa. tenho vários. Eu gostaria de viajar muito. Por exemplo, eu gosto muito de Japão, Austrália, Ok. América Latina. Eu gosto também. Gostaria de visitar mais países. Uhum. Sou alguém que gosta muito da comida e da música também. Então, Aham. eu acho que é muito interessante. O também. Japão tem uma cultura bastante interessante, nós não fomos. E nós temos também algumas fotos agora a passar. Podem ir comentando essas fotografias. Isto é Portanto, difícil de ir dizendo. esta é na Isto- fronteira, Estados Unidos-Canadá. Isto é no Canadá, perto de Toronto. Isto é no Quirguistão, uma estrada daquelas típicas na montanha, não é? Que vai assim, caracol. Isto é na É no mesmo sítio. Quirguistão, ok, uns dias antes. Isto é o Uzbequistão. Os famosos dentes de ouro. É exato, as pessoas que chegam a arrancar dentes bons para colocar dentes de ouro, que é mais bonito. É mais pesado. E vale Também. mais. Portanto, Uzbequistão, esta também é no Uzbequistão. Uma dos poucos lugares onde apanhámos um transporte, no Uzbequistão apanhámos um comboio. Isto também é no Uzbequistão. Foi uma experiência interessante apanhar o comboio. Uzbequistão também. Muitas do Uzbequistão. Das vestes típicas. O Irão. O Irão. Sempre que a Joana tiver assim com uma vestimenta daquelas é porque é no Irão. Lá é obrigatório. Aqui é na Nova Zelândia. Está no top 6 também. É obrigatório mesmo andar com o véu. Portanto, Sim, esta sim. é no Irão. Irão, lá está. Isto é em Macau, parece Portugal, não é? Aquela igreja até que chega a dar China. China. Não engana aquilo. A placa. Nada mesmo. Isto é no Vietnã. Vietnã. Aquela placa foi quando nós tivemos 3 dias à espera de uma boleia. Aquilo foi quando Vietnã chegámos. também. Vietnã também. Foi o tempo máximo que tivemos à espera de uma boleia. 3 Laos, dias. acho eu. Laos ou Tailândia. Ou Sim, era- Laos ou Tailândia. Pois. Não, aquele ali eu acho que é Laos. Muito fixe. Muito bom mesmo. Eu acho que quando eu for fazer assim uma viagem grande, vou anunciar em todo lado, mas vou fazer assim com um pano verde. Depois edito, né? Estou em Itália, estou em França. Não, mas é muito interessante. Exato. Eu vou ao Dubai. Eu vou ao Dubai. Com um pano verde atrás de mim, eu vou ao Dubai. Com o pano verde, tu podes. Mas também funciona com quando nós- o pano azul. Também dá, também. Quando nós estávamos a apresentar a nossa viagem, ou seja, antes de partir, nós já tínhamos mais ou menos o roteiro definido. Mas nós dizíamos sempre, pronto, se chegarmos ali a Barcelona e estiver bom e nós gostarmos, ficamos lá, vamos postando umas fotos dos outros lugares e ficamos sempre em Brincámos Barcelona muito no início e voltamos. sobre isso. É verdade, é verdade. Mas pronto, depois preconizou-se a nossa volta ao mundo e lá Exato, e- aconteceu. Eu queria saber quais são as dificuldades de viajar dessa maneira, com boleia, assim, forçamente fazer como todo mundo, Se não vos o dá a avião, sensação de hotel. medo, não vos dá receio de algumas coisas. Quais são as dificuldades? Receio não dá, mas é uma experiência muito intensa e muito. Ou seja, como há tantas incógnitas, é muito difícil nós. Por exemplo, nós estamos à boleia, não sabemos se vamos chegar às 5 da tarde, às 8 da noite, e esse é um dos maiores problemas. E na nossa viagem nós também nunca pagámos para dormir. Normalmente através do Couchsurfing ou pessoas que conhecíamos na rua. Olha, eu moro ali no Porto, quando passares no Porto ficas na minha casa. E então essa era outra incógnita. Nós acabámos por passar muito tempo com as pessoas, o que é ótimo, não é? Quando queremos uma experiência cultural é bom passar tempo com as pessoas. Mas dias após dias, 500 e poucos dias, sempre com pessoas, é muito desgastante. De que forma é muito que as desgastante. pessoas vos recebem? Bem, Muito bem, sim. Bem. Há pessoas muito diferentes, não é? Portanto, diria que pessoas menos comunicativas, pessoas que nos abriram a porta de casa e diziam: olha lá, eu sou o John.
e pronto, alguma coisa que precises diz, e nós não os víamos durante 3 dias, por exemplo, ou pessoas que nos abriam a porta de casa e Que faziam as refeições connosco e que nos levavam a passear e que queriam conversávamos passar o tempo. Aí dias já e facilitava o dias. trabalho da Joana. Ou cozinhar. Não, porque a Joana cozinha tão bem que Normalmente nós... oferecemos sempre. Exato. Ah, é? Sim. Sim, sim, sim. Fazia parte também da nossa, como é que é, da nossa delicadeza como convidados, oferecer pelo menos Já essa que as pessoas refeição. recebem, pelo menos vamos ter este ato para com elas. Exato. Acho que sim, acho que sim. E essa forma tipo, de estar na casa de certa gente, tipo, para gente que tem, por exemplo, medo de fazer isso, é seguro e aconselhado. Exato. Em relação à Porque boleia tem e também em certas relação pessoas que aqui estão com medo. a esta forma, a primeira, ou seja, o primeiro ensinamento que nós podemos partilhar é que não podemos deixar o medo guiar a nossa vida. E nós não vamos deixar de fazer alguma coisa que nós achamos que é correta e que dá um contributo positivo à nossa vida porque temos medo. E então, isso é o que nós costumamos dizer, que é, nós gostamos tanto de andar à boleia, podia ser uma coisa chata, mas eu adoro andar à boleia. Ainda ontem andei à boleia com uma senhora que teve medo ao início da boleia, mas foi uma experiência ótima e os dois temos consciência que foi muito diferente de um ir de autocarro ou ir a pé, ou o outro vinha de carro ir sozinho, e então é sempre uma experiência muito positiva, ou a maior parte das vezes é uma experiência muito positiva. E, portanto, se é tão positivo, não posso deixar que o medo seja uma barreira que não me deixe experienciar uma coisa que dá um contributo tão bom para mim. E com a estadia também é mais ou menos assim, porque é tão bom, é a forma de nós absorvermos um pouco mais da cultura, é através do contacto com as pessoas e de ficarmos na casa delas. Isso é talvez a forma mais fácil e mais rica de absorver a cultura das pessoas, é morar com elas, nem que seja por umas horas, uns dias. E, portanto, não podemos deixar que o medo nos impeça de fazer isso. Exato. Qual é que foi, assim, a experiência mais caricata que vocês tiveram? Falando, olha, se calhar ali também tens já algumas experiências. Ok, ali Tailândia, Laos... não, as fotos são todas bonitas e as caricatas temos duas. Uma... São muito fixe as fotos, muito giras. E quem é que tirava a fotografia? a Joana. Aí fica a pergunta. Ah, ok. A Joana era a responsável pela fotografia também. A Joana também Para a tinha essa cozinha responsabilidade. e a fotografia. E arrumar a mochila. Também, não tenho que esquecer. Exato, essa era Ali importante. estava frio. Estava muito Este frio foi quando ali, nós ainda foi em saímos. Espanha. Foi, Estava talvez em mesmo Espanha, frio. sim. Mas depois foi sempre em verão. Ah, De ok. 16 meses passámos um com frio, portanto eu acho que Já é bom. ficámos no lucro. Sim, aqui íamos Estava no meio da estrada a pedir boleia. Exatamente. Viviana. Os nossos dias eram assim. Depois, quando nós virmos o vídeo, explicamos muito bem como é que é o nosso dia e vamos perceber que é levantamos, procuramos um sítio para ir procurar a boleia, esticamos o dedo, pedimos boleia, demoramos X horas a chegar à outra cidade, vamos conhecer alguém que nos vai hospedar, conversamos com a pessoa até conseguirmos, vamos dormir, no outro dia ou visitamos a cidade ou arrancamos para outro lugar. A nível de fundos monetários, vocês vão só livremente e alguém nos vai receber e vamos vamos ter boleia de alguém, sempre assim. Sim, É, nós tínhamos um fundo de maneio, ou seja, nós tínhamos Exato. um limite. Eu estou a olhar para as fotografias e fico com saudades. Nós tínhamos um Mas- fundo de maneio, não é? Nós tínhamos um orçamento, vá. E depois aquilo que fazíamos era ter regras para que esse orçamento fosse viável, não é? E portanto Ok. o Tiago já falou nisso. Andávamos à boleia, Não nunca pagávamos para dormir, tínhamos não a íamos nossa a tenda. restaurantes. Tínhamos a nossa tenda, tínhamos os amigos e os couchsurfing, pronto, e as pessoas que conhecíamos. Exato, e as Não pessoas íamos da a rua. restaurantes Exato. e abraçávamos alguns Não havia projetos. souvenirs. Não havia souvenirs. Exato. E abraçávamos alguns projetos que depois também nos dariam estadia, enfim, mas... Não, sim, 10%. Algumas exato. parcerias que nós fizemos, ali especialmente no Vietnã, nós vimos que quisemos experimentar, como nós tínhamos o blog com algumas visualizações, nós tentámos trocar publicidade no blog através de estadia, e então conseguimos Correu bem. algumas noites assim. Não era o que nós procurávamos, foi uma experiência, tal como no Uzbequistão que andámos de comboio, a nossa mas viagem era à sabemos boleia. E compreendemos que foi importante para nós no sentido... houve um momento em que foi importante também para descansar um bocadinho, porque passar Sim. mais para mim que para o Tiago, porque já estávamos há muitos meses na estrada, há muitos 7 meses a meses viajar.
Sim, a primeira vez fizemos A isso. primeira vez, Foi depois passado 7 a meses última e vez foi meio. na Nova Zelândia depois. Exato. E foi importante porque andar sempre à boleia, andar sempre a conhecer pessoas, andar sempre envolvida em projetos, em novas coisas. Desgastante, acabou como por eu ser disse, é desgastante e, portanto... Não era impossível continuar, Não era nem que fosse sempre a impossível, dormir na tenda, mas há um dia em que conseguimos nos desta vamos forma. deitar e que não temos que conversar com ninguém, e um dia em que acordamos e que não temos que conversar com ninguém, também foi bom. E não é ser injusta e não é desvalorizar as pessoas que nos recebem, com quem passamos tempo, porque é isso que nos faz viver o país É uma e sentir o necessidade país. também, às vezes, vocês têm. Mas nós também somos pessoas, não é? E também às vezes precisamos de um bocadinho do nosso espaço e de parar e pensar o que é que estivemos a viver, porque houve uma fase em que era só absorver. Eu lembro-me quando passámos o Médio Oriente e a Ásia Central e entrámos na China e saímos da China, foi ali tudo uma avalanche de emoções e de absorção de coisas. Novas Porque experiências. o Médio Oriente é completamente diferente, a Ásia Central não tem nada a ver e depois chegamos à China e é outro mundo. E então, quando saímos da China, até estávamos meio abananados, eu lembro. Exato. Se bem que como eu gosto muito de conversar, até sentia falta, porque a Joana dizia, agora estamos aqui descansados, não vais tu conversar comigo? E eu, Não, porque o olha, Tiago é então, assim, o Tiago tem pilhas e então às vezes eu digo, por favor, 5 minutos em que vou desfrutar deste Exato. silêncio. Mas ele, Portanto, ele para mim, continuava a dar. eu não gostava nada quando a Joana dizia, olha, pronto, este dia é para descansar, já sabia que para mim ia ser um bocado aborrecido ficar ali sozinho. É importante tempo para pensar, mas eu já aproveito outros momentos para pensar, portanto gosto também muito de ter Porque, ou conversa. seja, tudo aquilo que tu tens vais acumulando sempre em ti, porque só conversas com ela. Vocês estão o dia inteiro Sim, mas juntos, vão para aqui juntos, tínhamos vão para ali essa juntos. vantagem de estar juntos, porque muitas outras vezes que o Tiago viajou sozinho, não tinha essa vantagem de ter alguém com quem conversar, tinha necessidade de procurar pessoas com quem Sim, conversar. isso é verdade. Por outro lado, quando se viaja sozinho, está-se muito mais aberto a conhecer outras pessoas. Há outras pessoas a viajar e muitas vezes acontece um viajante, conhece outro viajante e viajam aquele dia ou alguns dias e uma pessoa Mas mesmo sozinha... estando nós os dois juntos, aconteceu isso, juntar-nos Com a outros certeza, mas viajantes. claro que acontece, mas quando se está sozinho, Procura-se na isso. verdade nunca se está sozinho. Nem que seja o senhor do mercado, ficamos lá 1h30 a falar com o senhor do mercado, porque estamos sozinhos. O senhor do mercado é alguém que É um bom nos amigo. entende e, portanto, sim. Exato. Só aqui, acabando as histórias, depois não contamos. Portanto, uma assim meio estranha, que foi um senhor na fronteira da Arménia para o Irão, que nos deu boleia e ele não conversou connosco o tempo todo, ficou assim um bocadinho... Estava assim o ambiente um bocadinho estranho e depois no final, talvez a uns 5 km antes de nos deixar, ele vira para uma estrada de terra, subir a montanha e nós pensámos, pronto, vai-nos despedaçar aqui, acabou-se a viagem. Mas não, lá no cimo moravam lá uns amigos nos contentores e ele foi lá visitá-los e entretanto nós estávamos com muito receio, a Joana cheia de medo e já com a lágrima ao canto do olho, mas felizmente estão aqui no programa. Exatamente, e voltámos, mesmo nesse dia voltámos, deixou-nos no sítio combinado e pronto, foi só um desvio que... Sim, nunca nos causou aconteceu receio. nada de E mal. para aqui para o programa, vieram de boleias? Não. O Tiago esteve a trabalhar de manhã Não. aqui em Lisboa e, portanto, Exato. Ok. aproveitámos. Ok. Então nós vamos agora fazer uma viagem até o intervalo, não é? Exatamente. E já de seguida nós vamos continuar a conversa com a Joana e com o Tiago. Não saiam daí. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto. Novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanheceu. Olha, mais um dia amanheceu. Amanheceu, cena 1, mais um
dia. Ao abrir os olhos, a filmagem reinicia. Não há dublê para o ator principal. Não é ficção, o guião é real. O cenário nem sempre é favorável. Baixar a cabeça às vezes é inevitável, mas a fé é o gatilho da motivação. E acreditar que sonhar não é ilusão. Dia após dia produzindo uma nova história. Marcas, cicatrizes registradas na memória. Tristezas, alegrias, derrotas e vitórias. Episódios que marcam nossa trajetória. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Luz, câmera, ação no seu foco, não hesite. Olha o firmamento, a luz dos olhos, o tempo cronos segue lento no seu BPM. O tempo de Deus é diferente. Siga em frente, paciência na consciência que é difícil. O caminho é estreito, mas não é um labirinto. A coroa de um vencedor é moldada por spin. Segue assim, de glória em glória, no sapatinho. Há tempo pra nascer, tempo pra morrer. Há tempo pra plantar, tempo pra colher. Há tempo pra nascer, há tempo pra morrer. Há tempo pra plantar, há tempo pra colher. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto. Novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Vem aí mais um Festival de Talentos Intercontinental. A 7ª edição do Festival de Talentos conta com a tua participação. Se tens talentos, toma nota nas categorias em que te podes inscrever. Cinema, bandas, videoclipes, teatro, dança, publicidade e documentário. A data limite de inscrição é já dia 1 de novembro. Teremos 2 eliminatórias, a 11 e 18 de novembro, e uma grande final ao vivo na Quinta da Ribeirinha, no Tujal, dia 25 de novembro, pelas 15 horas, com transmissão na Curiacos TV. Mais informações na tua igreja local ou através do site www.igrejamana.com ou ainda através do Facebook DIJ. Esperamos por ti! É isso mesmo, e estamos de volta.
como vocês viram, nós estamos na segunda parte, mas como vocês viram, Festival de Talentos. Pessoal, vocês não podem faltar ao Festival de Talentos. Vê-se talentos de toda a parte do mundo, é mesmo algo mundial, é de todas as partes. E mesmo muito fixe. Tem pessoal a enviar vídeos de teatros, de dança, documentários, como vocês viram, publicidade. É a oportunidade para os jovens expressar os seus talentos, Exato. e compartilhar e ganhar um prémio, né? Tens algum talento? Quem sabe? Qual é que é o teu talento? Ah, É um bom talento, pessoal. Se vocês têm o talento A, o talento B, o talento C, vão. Pessoal, de certeza que vocês podem ganhar o D se também está conseguirem muito ganhar. fixe. O D também. O D? O meu é o talento D. Porque eu sou o David, tu és a André e tu é o A. Então, voltando aqui, pessoal, nós temos também o nosso passatempo, que tu vais Pronto. mostrar os prémios, não é? Sim, muito longe, muito longe. Eu faço os prémios. Pronto, Ela podes não está a ganhar. querer fazer nada, pessoal. Tem que ser eu a dar os prémios. Então, temos porta-chaves para vos Pronto, oferecer. O que é que podes- diz a porta-chaves, André? Diz We Are God Vibers. We are God Vibers. Pessoal, Como vocês já... dizeste? We are God Vibers. Muito fixe. Sou bom em inglês, pessoal. E temos aqui Então, pessoas em estúdio que falam Isso inglês. são os prémios de passatempo. Tens um cor-de-rosa, um azul, um vermelho. E vermelho ou é laranja? É laranja. É vermelho. É laranja avermelhado. Pronto, isso. E tens que responder a uma Têm que pergunta. perguntar. Têm que responder qual foi o clube de judo presente no último programa God Vibe da semana Isso passada. mesmo. Podem participar no Facebook Programa God Vibe, no Instagram Programa God Vibe, no WhatsApp está a passar em rodapé um número, vai passando, não está agora, está a passar a pergunta, mas vai passando. Podem também ver os nossos vídeos que estão no YouTube. Vão lá, deixem o vosso like, visualização e comentem também os nossos vídeos. E poderás ganhar um prémio muito maravilhoso, que são esses porta-chaves. Ou poderás ganhar ou poderás oferecer ao David. O Vocês é que Andreia. sabem. É melhor a Andreia, o David não merece. Então, agora Pronto. continuando aqui à conversa Então, com os nossos... isso- Pronto, eu tenho que ir lá pôr, não é? Continuando aqui à conversa com os nossos convidados, estamos aqui com a Joana e com o Tiago. Para quem não os viu, eles são pessoas que viajam por todo o mundo, que vão conhecer partes de todo o mundo, ainda não foram Vamos ao tentando. Dubai, ainda não foram ao Dubai, mas têm que ir ao Dubai. Tem que ser o vosso Também próximo ainda temos planeiro. Se correr bem. Não esquecem também de nos levar, se faz favor. Ok. Não esquecem. Mandam Eu acho que mensagem. sim, nós levamos mochila, cabem bem dentro. A mochila é Boleia, rígida. à boleia, À vamos todos boleia, juntos. tudo grátis. Exato. Tem que passar alguém de carrinha. Não, um carro, se fosse só um condutor, está só um condutor, quatro já lugares atrás. Então, para continuar a nossa conversa. Então, eu tinha uma pergunta, pronto, eu, Tinhas? Já não princípio. tens? Já tenho. Já Eu tens? tenho, Ela já tem tinha uma pergunta. e vou perguntar. Então Posso? Qual foi o que conseguiram com todas essas experiências nos países diferentes? Que conseguiram aprender, aproveitar, o que mudou a vossa maneira de pensar, O que é que a vocês vossa filtraram mentalidade? para vocês de tudo aquilo que vocês viram e onde tiveram? Qual foi? Conta lá, Joana. Eu acho que o mais importante foi percebermos que há pessoas boas em toda a parte do mundo. Que é uma crença que às vezes nós estamos um bocadinho, deixamos passar-nos ao lado, achamos que isso não pode ser bem assim. Desde pequeninos que nós ouvimos que ninguém dá nada a ninguém, que não se pode confiar num estranho e nós fomos pôr essas regras um bocadinho à prova, não Já é? não era Nós- algo que iam dizer às vossas crianças. Exato. Já não era algo que vocês diriam. Exatamente. Há Então, uma coisa, e agora há uma publicidade que eu às vezes ouço no rádio que é que não Da aceito ACP. boleias dos estranhos. É verdade. E eu penso, pá, eu estou enganado. Eu estou a fazer tudo mal. Exato. Então, não aceitar nada dos estranhos, não aceitar boleias e nós vamos dar a volta ao mundo assim à boleia. Portanto, eu acho que isto ia ser um pouco reformulado. Eu acho que tem uma certa limite. Podes, por certo exemplo, limite, sim. Limite. Limites. Pronto, isso. Porque as baleias podem ser muito úteis para vocês, para viajar e tudo isso, mas de um outro lado também pode ser perigoso para certas pessoas, certos casos, saber situações. fazer a Mas eu escolha. acho que as É pessoas, sempre se calhar, quando fazer- ouvem que nós demos a volta ao mundo à boleia, questionam-se Pensam- como é que isso realmente acontece e pensam que nos enfiam um saco na cabeça e que nos enfiam dentro de um carro ou que nós entramos para dentro de qualquer carro que para. Claro que não. E se calhar muitas vezes nós somos preconceituosos ou nós nem julgamos bem
como é que eu ia te explicar? Nem fomos justos no julgamento. Exato. Mas quando um carro para, aquilo que nós fazemos é estar em primeiro contacto com o condutor, e se nós não confiarmos na pessoa, se por qualquer motivo não confiamos, nós não entramos no carro. Portanto, eu costumo dizer ao Tiago que a primeira coisa a fazer é confiar na nossa barriga. Se nós sentirmos um friozinho, nós não temos que ir. E há formas educadas de não ir, não é? É uma certa de intuição, né? Certo, De exatamente, educação, nós temos aquele feeling, essas não é? pessoas, esse carro não dá- inspira não confiança. não me inspira então, confiança, então não vou. Exatamente. Então, sim, isso. E é por isso que eu estava a dizer que às vezes julgamos pelas aparências, o que não é justo. E mudar a mas nós temos que nos explicação. precaver, não é? E mais vale recusar a boleia certa do que aceitar a boleia errada. Errada. Esse é E o que mudar a nós- explicação de que demos às crianças. Por exemplo, podes tomar uma boleia com estrangeiros, mas tem que sempre ter uma certa confiança em confiança. Confiança? Confiança em Eu teu acho sentimento, que- em tuas intuições. E dizer, se tu achas que não está correto, não, Exato. o não sentir Confiar na essas intuição pessoas. é o mais Isso importante. mesmo, é mudar essa percepção das coisas. Então, essa próxima pergunta vai ser em espanhol. Vamos ver? Venga. Não vou ser eu que vou dizer. Mas temos que aqui não? o tradutor. Temos o tradutor e ele não está a falar espanhol. Por que não? Podes perguntar. Não, não hablo espanhol. Entonces, para usted, ¿cuál es la riqueza más...? O sea, decimos que el viajar, el hecho de viajar, es una riqueza, o sea, en el mundo. ¿Y por qué? ¿Quién dijo? Muchas personas. ¿Y es para contestar en español también? Si quieres, Sí, iba a venga, hablar en entonces. portugués. Bueno, creo que... Sim, porque nós não falamos, nós Nós percebemos. entendemos, Nós temos um percebemos. decodificador Já temos outro perfeito. nível. Sí, creo que el viaje es en realidad muy rico, pero depende también de cómo las personas lo aprovechan. Porque mucha gente que viaja de pronto para sacarse fotos y postar en el Facebook, algo así. Solo para mostrar que, mira, ya viajé. Exacto, o sea, es... Yo estoy ahí, tú no. Viajar sí, es una experiencia muy linda, pero hay muchas formas de viajar y así que no todas las formas de viajar son tan ricas, tan importantes o te dan un contributo para tu vida. Pero creo que viajando o sea, si quieres conocer a la gente y si quieres conocer la lengua, la cultura, todo eso, creo que se terminan los prejuicios. Así decir que, por ejemplo, los Te musulmanes... abre la mente, te abre, o sea, Exacto, te abres a la cultura del otro, aprendes y enseñas al otro tu propia cultura. Es una cierta como de intercambio de culturas que es muy interesante. Como un intercambio y además puedes aprovechar eso mientras viajas, pero cuando vuelves también. O sea, de pronto en Portugal vemos un musulmán y pensamos, no, este es terrorista o algo así. Este es un ejemplo. Esos son prejuicios Sí, y creo que los viajes permiten de corromper esos prejuicios, Exacto. esos clichés. Estereotipos. Eso mismo, ya no hablo español, pero bueno, entendiste. Por falar à volta desses assuntos que vocês estão a falar, queria fazer uma pergunta aqui à Joana. Vocês lidam com muito preconceito e racismo. E conhecer o mundo quebra essas barreiras que Sem vocês dúvida, até é possam isso que o ter? Tiago estava mesmo a dizer. Eu acho que, sem dúvida alguma, nós, quer queiramos, quer não, temos sempre preconceitos, não é? Prejuízos feitos e criados pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas que nos criaram, pela cultura onde estamos inseridos. E nós, é ao viajar que estamos em contacto com outras culturas e que criamos estes tais preconceitos que o Tiago estava agora a falar. Nós vemos um muçulmano e olhamos para o muçulmano e é porque é terrorista. Ou é preto é porque nos vai assaltar. As pessoas são muito cruéis na forma de ver o outro. E nós, ao viajar e ao nos expormos à diferença, Claro. quebramos automaticamente esses preconceitos. E eu acho que, Sim, sem dúvida alguma, não há Em relação ao qualquer racismo, questão. nós sofremos um pouco o racismo inverso. E eu recordo, por exemplo, na Malásia havia um evento
cheio de comida, uma apresentação de um carro lá num centro de Um congressos. evento chiquérrimo, que nós Exato. parecíamos dois E nós gatos entramos pingados. basicamente porque somos brancos. Estávamos E mal então- vestidos, de chinelo no dedo, sujos. Sujos, isto é, já suados, tínhamos andado o dia Exato. inteiro a passear É uma pela triste cidade. realidade, mas- E só porque nós éramos brancos, convidaram-nos a entrar num evento. Um evento onde estava uma gala. Quer dizer, toda a Exato, gente... e nós de chinelos, estava lá outro como nós, também de chinelos, porque uma vez mais como era europeu, Isso deve ser uma experiência ocidental. brutal. Foi brutal, mas foi muito triste perceber que Foi somente vivenciámos o pela cor racismo da ao pele. contrário, Exato. não Foi o é? Ou oposto. seja, foi o oposto. Exato. Foram bem recebidos, até foram aceitos da forma como estavam. Sim. Exatamente. Sim, isso, a cor da pele ou classe social, em certos países permitir certas coisas, outros Sim, não. nós também vivemos É uma triste, situação, não foi não me connosco, mas interessa. nós compreendemos a realidade do país. Foi no que apanhámos boleia de um senhor que era médico e ele era de cor. E ele, Ok. ele era- Isto foi no Quirguistão, pronto, era um senhor. eu não tenho a Ela dá o memória cartão do de Tiago. memória, ela dá o É o cartão de Tiago, memória. tive Ela que dá o aceder, tópico tive que e tu aceder faz ao a memória. disco. Era um senhor Não nigeriano. tem muitos juntos. Um senhor nigeriano, e ele diz que era horrível. Ou seja, Aliás, ele diz que só nos deu boleia porque viu que nós éramos europeus e que, portanto, não deveríamos ser racistas à Exato. partida. Portanto, parou para nos ajudar. E no caminho acabou por confessar que todos os dias sofria de racismo no país, que estava farto. eu tinha um carro novo, não era assim um grande carro, mas era novo. E A polícia mandava constantemente a encostar para perguntar pergun- onde é que ele tinha roubado o carro. Sério. exatamente. E ele Diz que só no todos os hospital dias é que não sofria tanto de racismo, que porque ele como era era médico, médico, era o as senhor pessoas- doutor. Isso Acalmava. é coisas Calmavam-se. difíceis até de acreditar e de ver. É, foi Exato. um bocadinho. E depois tivemos, e nós estávamos assim, talvez como quem ouve esta história pela primeira vez, será que é mesmo assim? E até que nós íamos ficar em casa de um rapaz que era local. E Sim, nós não acreditávamos que isto fosse mesmo assim. Exato. Epá, serem E todos então ele racistas. disse, não, quem nos deu boleia disse, não, vocês dizem onde é que é a morada e eu deixo-vos lá. E então nós chegámos, entretanto telefonámos ao rapaz, olha onde é que moras e tal, nós arranjámos boleia mesmo até aí e vamos, e pode-nos deixar aí o senhor. Ele disse, ok, mora aqui e tal, eu vou-vos receber à porta. Quando nós chegamos, ele abre a porta e o local vê o rapaz que era preto, nigeriano, não é? Portanto, ficou assim a olhar para ele, a olhar para baixo, para cima, para baixo, para cima. Sem como qualquer se fosse... vergonha na cara, ou seja, Exato. ele não estava nem preocupado em esconder que estava a ser racista. Ele ficou assim, mas vieram, foi com isto que vieram? Exato, foi. Portanto, e nós vivenciámos ali a realidade que o senhor nos estava a tentar expor, mas que nós nem é que estávamos vocês bem reagiram? crentes. É algo que não está nas nossas mãos, não é? Nós Exato. não havia Ainda nada mais que ali pudéssemos fazer. interiormente, Interiormente. Interiormente às vezes é muito difícil, não é? Outro não é um Na situação é muito racismo. difícil, mas pensando nisto out of the box, não é? Em Portugal seria assim há uns, talvez 50 anos atrás, seria algo assim também, não Por é? exemplo, nós quando Eu chegámos lembro-me, eu ao... Quando chegámos Eu acredito ao que fosse assim Uzbequistão, também. assistimos a algo que se calhar em Portugal não existiria nesta dimensão, mas as mulheres são mesmo criadas dos sogros. Mas criadas, Exato. puras e duras. E por mais que a mim me doesse o coração ver aquelas jovens, a maior parte mais novas que eu, porque eu já estava fora de prazo para me casar segundo a cultura deles, elas eram ali tem prazo de validade? escravizadas. Tem. Uma Já. mulher com. Eu então Talvez já. 21 anos. Eu todos os dias me perguntavam porque é que eu ainda não tinha filhos. Aquilo era Exato. todos os Mas dias. eras casada, Mas já era portanto, casada, já tinha o um primeiro ponto passo já extra. estava dado. Porque aos 20 anos não estás casada é porque não deves ser boa o suficiente para te casares. Mas pronto. Muito complicado. Mas muito interessante. ao É mesmo interessante tempo. conhecer, Exato. não é? É completamente diferente de são Portugal. culturas Mas dos para nossos- nós isto também era São muito cultura. difícil lidar com isto, não é? Não se trata de um racismo, mas Claro. era muito difícil. Mas nós, que estavas a perguntar como é que lidavam com isso, o que é que nós podíamos fazer? Eu até tinha medo de dizer à mesa que precisava de água, porque era lá um berro para a miúda para ter água aqui já. Não era? Exato. E a miúda tinha que se levantar de manhã, porque tinha que levar grávida, onde nós Levantava-se ficámos. às 5 da manhã. Levantava-se às 5 da manhã, tinha que esfregar paredes, lavar o chão, preparar o pequeno almoço, lavar a roupa, engomar a roupa, preparar tudo, fazer as camas.
tudo, depois a seguir já tinha que preparar o almoço, arrumar a casa, lavar a louça, continuar a tratar de roupa. A minha nunca parava. Uma escravidão mesmo. Era uma escravidão. Pelo menos 2 anos, acho que eles diziam, claro que não há assim, olha, começaste dia 15 de Abril de 2017, Nós agora conhecemos uma dia mulher 15 de que Abril corrompeu isto, lembras-te que vivia sozinha acabou, lá mas naquela era casa. assim uns 2 anos pelo menos, alguns iam contrato. até mais. Era mais ou De menos. contrato lá como escravo em casa. Era muito. Eu não assino esses contratos. Mas conhecemos pessoas que tinham, umas que nem aceitaram, outras Conhecemos uma que que... não aceitou, que até vivia numa casa, lembras-te que o Exato. bebê é recém-nascido. E conhecemos outra que se tinha divorciado, mas que por causa disso tinha sérios problemas. Ela nem podia estar em casa dos pais, porque o pai não aceitava que ela estivesse em casa. Ela só ia Exato. visitar a mãe quando o Sim, pai depois saía. também muito essa cultura familiar, não é? Lugares onde, de alguma forma, os pais escolhem os casamentos. E são, por exemplo, no Irão, as pessoas são open-minded suficiente, E mas educadas, é parte da cultura. E eles dizem, pronto, é um blind date. Os meus pais escolhem uma menina, tu fora para os pais dela. Exatamente. Os mais open-minded era assim que eles dizem, mas como é que tu deixas a tua mãe decidir quem é? Pá, olha, eu vou lá ver, se não gostar, pronto, eu digo que não. Mas há outros, isto é o mais moderno, os mais tradicionais são. Não, os pais escolheram, portanto... É porque realmente deve ser o melhor para mim. Exato. E alguns aceitavam assim e realmente aquilo faz parte da cultura deles. Portanto, basicamente... Mas estas coisas que nós estamos a partilhar convosco, eu acho que é mesmo importante referir isto, que é, nós não podíamos nunca ter descoberto isto, ou ter percebido isto, ou vivido isto, a ficar em hostels e a andar de autocarro. Talvez. Ou melhor, nós poderíamos, mas era mais difícil. Mais difícil. Nós vivenciámos isto estando na casa dos locais, viajando com Eu os acho locais. que o racismo e a discriminação vêm sobretudo da ignorância da gente. Sem dúvida alguma. E viajar é E da uma certa diferença. maneira de conhecer as coisas. Imagina no meio do e Quebrar essa Kirguistão. ignorância. E abrir o... Vocês próprios quebraram. Vocês ao verem isto tudo, vocês Sim. sentiram-se... pá, Sim, eu acho que nós já Afinal. não íamos estar pelas rasas, não é? Nós, de alguma forma... Tinham aquelas ideias bases, toda a gente já tem. não seríamos mesmo sem irmos, já não Sim, seríamos mas racistas. o típico mas- europeu, não é? Sim, mas Que, eu acho que... de forma geral, que não é racista. qualquer pessoa O tem a jovem ganhar típico com europeu, de sair. forma geral, não é racista. Mas eu também tenho que compreender, não é? No Kirguistão, nunca viram ninguém africano, não é? Com uma cor de pele diferente. Portanto, é normal, ou seja, tenho que entender que para aquelas pessoas E estranho. é diferente, é estranho e custa Era como no aceitar. Uzbequistão dizerem-nos que no Kirguistão eles eram doidos porque já tinham tido... Em 30 anos tinham tido 4 presidentes. Eles diziam-nos, vocês não vão para aquele país, é porque eles são completamente desgovernados. 4 presidentes. Nós remetíamos Em ao 30 silêncio, anos. não é o que é que nós íamos dizer. 4 em 4 Portanto, anos há eleições e às vezes nem acaba o mandato. Podemos falar de Portugal. E, portanto, nós... Eles vivem em função dos seus hábitos, das suas tradições, uma O que é vez que acontecia se eles mais. viessem para cá? eles nunca Eles jamais viriam. viriam. Claro. Exato, mas Óbvio. porque também são regimes muito fechados e lá tem muito a devolução ao presidente e então para eles o presidente é tudo, é o pai, é a mãe e eles Mas realmente sim, isto, não se a Ásia imaginam com Central outro... foi um grande choque por presidente. isto tudo, não é? Porque é muita coisa diferente. Mas eu acho que nós nesta viagem visitámos 34 países e todos eles tiveram as suas características, porque por mais parecido que seja, não é? O Canadá tem uma cultura muito idêntica à nossa. Ainda assim, Cultura E ocidental, Portugal. não é desse Eu à nossa de acho Portugal, mais que a cultura tem também a história do país, que é muito sim, interessante. é sempre Exatamente. diferente. Porque, tem por sempre hábitos, exemplo, em certos tradições. países, mesmo na Europa, por exemplo, no passado, antigamente tinha também esses racismo contra uma certa população, por exemplo, Exatamente. em França, com a gente da América Latina era muito, não é outra gente, não sei se tinha um espírito, pronto. Também uma certa ignorância do personagens. Sim, e no fundo é esta diferença que nós não estamos habituados. Por exemplo, na Polónia tenho a certeza que em alguns
em algumas populações mais pequenas, pelo menos estas populações mais pequenas, se aparecer lá um africano vai ser muito estranho. Porque nunca viram, nunca tiveram contacto. Tal como em África, a Joana esteve em África e as pessoas queriam tocar na pele dela e... No nariz. Ai, mas olha isto... E perguntavam-me se não rebenta. É tudo. Porque a pele. Não, é porque a pele de um branco é uma pele muito fininha. Eles têm uma- E quando eu cheguei a Moçambique, os miúdos andavam à minha volta e perguntavam, porque vê-se as veias, eles achavam que isto ia rebentar. E o nariz, porque é uma coisa saliente. O programa já está quase mesmo no final, mas eu tenho uma pergunta para vos fazer. Vocês, tantas pessoas e tantas culturas e tudo o que conheceram, vocês podem afirmar que somos todos iguais? Ah, sim, sem dúvida. Claro Sem que dúvida. Com alguns traços culturais um pouco diferentes de país para país, mas sim, o ser humano na Crenças essência... diferentes, não é? O ser humano na essência... Temos crenças diferentes, a maior parte delas que surgem pelo país em que nascemos, não é? Porque e gostos também fruto do país em que nascemos, não é? Da cultura em que nos inserimos, Exato. a comida que comemos, a religião que temos, a roupa que vestimos, isto surge tudo. Porque é que isto era uma coisa que eu levava antes de sair de Portugal, que era encontrar, se calhar, algo que me definisse mais. Mas acho que percebi que o que me define é o meu país, é ser portuguesa, porque tudo gira em torno disto. Para quem quer também viajar e fazer o mesmo que vocês fazem, conselhos é que vocês podem dar? Quais são as principais coisas que Opa, aconselham? primeiro que tudo, leiam muito. Não, primeiro... Definam o que Ir. querem. Ir é o melhor conceito. Não, Vão. eu acho que antes de ir é ler Mas- sobre para onde é que 5 vão. etapas, vamos, 5 etapas. 5 etapas. Então, definir o objetivo. Primeiro Ok. definir o objetivo. Quero ir visitar a minha tia que mora por baixo da Torre Eiffel. Ok. Ok. Depois ler. Ok, quero ir visitar a minha tia que mora por baixo da Torre Eiffel. Então, como é que eu vou para a França? Porque nós nunca somos os primeiros Como é a que- fazer, portanto Exato. já alguém fez, vamos Especialmente ver com a quem é que internet já- hoje em dia. quem fez. Ok. Depois... Definir a estratégia para Definir a estratégia ir. para Vou à ficar. boleia, vou de carro, onde é que vou dormir. Ok. Quarto. Quarto, Dormir. pôr em prática. Ai, Não, o que é que acho quero fazer lá? Ok, quero visitar a minha tia, mas além disso, Então, mas outras é definir coisas. o plano, digo eu. Sim, Onde é que mas vou, onde é que vou esse é o plano ficar, geral. etc. Depois já há ali pormenores, talvez definir os pormenores Definir enquanto estratégia estão e na depois viagem. ir, não desistir, ir. E o quinto é não O quinto é desistir. ir. Quinto é não desistir. Porque nós em andámos a Portugal, procrastinar também. e especialmente em Portugal, nós combinamos os 4 em viajar, depois o David diz assim, não, eu não posso ir porque tenho o gato que nasceu e então eu tenho que tratar dele e tal. E então a A Andreia já vai diz, dizer, se calhar só os 3 e depois digo, não, então se ela torceu o nariz já não vou. E depois a Joana sozinha, pronto, acabou. E em Portugal nós somos muito assim, nós somos muito Ok. assim. Com muita pena nossa, nós já estamos mesmo no final do programa. Está mesmo a acabar. Ainda podemos ver o vídeo, não sei se dá tempo. Ainda não sei. Ainda não sei. A gente já vê. Ok. Eu Sim. passo só a anunciar que no próximo programa vamos ter algo aqui muito especial. Muito especial. Vamos ter artes circenses circo. É muito Vai estar aqui o interessante. circo. Para mim é fantástico isso. Aqui o circo. Vou trazer assim um nariz vermelho. Pronto, eu acho que podemos ver o vídeo, então vamos ver. Ok. Pronto, este é o nosso roteiro. Estão aparecendo algumas fotos. Nós não falámos do top 6 de escolhas, mas agora mais ou menos aqui vão estar representadas, que é Turquia, os países favoritos de Turquia, Irão, depois Ásia Central, China, Tailândia e Nova Zelândia. Agora ali os Sovietskistão e os Ucrânia. Prémio. No Facebook. Vai ser entregue no Facebook. Eu posso. Tão fofo. É um longe.
Uma viagem muito longe. Toda a vida Timor-Leste. brasileira. Austrália. Eu gostaria muito de ir à Austrália, por acaso. Eu devia Nós ser gostamos muito mais da fixe. Nova Zelândia. A Nova Sim, eu Zelândia é queria mais perguntar também. Nova Zelândia parece muito fixe também. E agora este é um vídeo de como são 2 dias à boleia. O vídeo no total tem 5 minutos, portanto devem faltar agora 3, mais ou menos. E então este é um dia à boleia que nós gravamos, quer dizer, no fundo 2 dias, que é de chegar de uma cidade até ao Fomos visitar Cape Reinga. que é o topo. Já quero viajar também pelo mundo agora. Eu estou com E então, muitas Portanto, ganas. aqui demonstra aquilo que acontecia. Portanto, nós tínhamos, o nosso Apanhamos objetivo uma era chegar a um boleia. sítio, íamos de boleia em boleia, muitas vezes era 1 quilómetro, às vezes era 10, às vezes era 100 quilómetros, dependia. E neste dia até nem conseguimos chegar ao nosso destino e por isso acampámos. O que se vai ver mais à frente, nós tivemos que acampar. Portanto, caminhávamos, Não é apanhávamos difícil boleia. encontrar uma baleia. Às vezes Depende dos é, países, sim. depende dos países. Na Nova Não- Zelândia era muito fácil. mais fácil. E mesmo Neste assim dia não, porque demorámos havia 2 pouco dias trânsito. a chegar. Mas Tailândia é muito fácil, Turquia é muito fácil, mas Turquia é o mais Itália fácil. é muito difícil, Grécia é Grécia é muito difícil. difícil. Outback australiano, muito difícil, o mais difícil desta viagem. Ah, Mesmo lá no claro. interior, no deserto, as pessoas têm muito medo, porque são quilómetros e quilómetros que não há Pois, nada. como não? Então eles pensam, se estes bandidos me atacam, eu fico aqui desprovida de qualquer coisa. Sim, na Austrália passavam-se, sei lá, 300 km em que não havia uma bomba de gasolina, Nada, não havia nada. luz na estrada, não havia nada, rede de telemóvel, não Pois. havia nada. Não havia nada. Cangurus a saltar e cobras na Como estrada, não era o ter máximo que medo se via. com isso? E então as pessoas tinham um bocadinho de medo de pôr 2 estranhos no carro, não é? O que é que Na Nova Zelândia, o que é bom, em comparação com a Austrália, é que não há esses bichos malucos. Então ali acampa-se Eu em vou qualquer em lado. Nova Zelândia, é melhor. Eu vou ir. acho que na Austrália Eu vou- todos os dias eu estava com medo. Na Eu Austrália gosto mais. é muito fácil de se morrer na Austrália. Sim, na Austrália é aranhas, é lagartos, é cobras. Então, Voltando agora aqui à nossa conversa, ao nosso diálogo. já está a acabar o programa, Já está a né? acabar o programa. E Queremos vamos- só relembrar que nós temos vídeos do God Vibe no YouTube e no Facebook. Vocês têm que visitar o nosso Facebook, é Programa God Vibe. Isto porquê? Porque o prémio vai ser anunciado também na página do Facebook. Por isso, fiquem atentos ao prémio. E qual é a resposta do... A resposta é Clube de Judo Lusófona. Eu E já desde já, sabia. nós queremos agradecer a vossa presença aqui no programa. Muito Obrigado, obrigada nós, por foi ter como vindo. Foi muito bom terem partilhado todas essas informações connosco. Foi Deixaram-nos muito. super interessados para ir a Sim. toda a parte, conhecer tudo. Sim. Porque realmente Dubai. Já estamos como... Vamos, quando vamos? eu vou a toda a parte do bem. Dubai espera-vos. Então aqui Então. nós nos despedimos e, pessoal, até ao próximo programa. Bye. Tchau, tchau.